No ar, a primeira web TV do investidor pessoa física. Investir hoje. Entrevista. Olá, investidor. Neste programa vamos falar sobre como administrar melhor o seu tempo. E para falar sobre o assunto, contamos com a presença do palestrante, empresário e especialista em administração do tempo e produtividade, Christian Barbosa. É um prazer recebê-lo em nosso estúdio, Christian. O prazer é meu falar sobre esse tema importante que é ter mais tempo. Christian, então como fazer o tempo trabalhar a nosso favor? A primeira coisa que eu falo para as pessoas é que elas têm que criar um novo modelo mental. O ser humano hoje está muito acostumado com o modelo mental da última hora, da urgência. Então, o que guia as suas demandas em termos de gestão de tempo é: eu vou planejar de alguma forma, mas eu sempre deixo para a última hora para fazer aquela demanda. Então, eu tenho muitas urgências e pouca coisa importante de verdade. Isso é formado pela forma como o nosso cérebro reage às demandas do dia a dia. Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar, e por isso a persistência, para mudar esse modelo mental. Não estou falando de hábitos, não estou falando nada disso antes. Estamos falando de mudar o modelo mental para depois sim mudar as suas atitudes, mudar os seus hábitos e mudar os seus resultados. Então tem uma diferença entre importante, urgente e circunstancial. Completamente. O importante são atividades que vão te trazer resultado, que sempre vão te trazer resultados. São atividades que você tem prazo para fazer, são atividades que você pode esperar algumas horas, alguns dias para serem feitas, e o resultado sempre é positivo, para a sua vida, para a sua empresa, para o que seja. Você gosta de fazer o importante. Já o urgente vem do latim, de uma palavrinha chamada urges, que significa mandatório, necessário, imediato de ser feito. Então, no urgente o tempo está acabado, o tempo está limitado, você tem uma pressão de estresse, uma correria, você tem problema, às vezes, com relação ao urgente. Então, pela própria definição das palavras, o importante nunca poderia ser urgente, primeiro ponto. Segundo, quando você separa essas duas coisas, separa claramente o que é importante, o que é com o tempo, e o que é urgente, que está na correria, você tem uma clareza maior de como você está utilizando o seu tempo. Isso permite que você melhore o uso dele. Porque aí você começa a entender o que é realmente urgente, o que realmente é importante, e você começa a trabalhar para aumentar o importante e reduzir as coisas que são urgentes. Definir prioridades, seria isso? É definir prioridades, mas não só isso. É começar a entender o seguinte: por que eu tenho tanto urgente no meu dia? O que me faz ter tantas urgências? E a partir daí fazer uma autoanálise. Puxa, eu tenho bastante urgência porque às vezes eu estou deixando as coisas para a última hora. Ou não, estou tendo urgências hoje porque estão tendo problemas de comunicação, estão tendo falhas de processo lá atrás, ou estão tendo esquecimentos. Ou eu estou colaborando mal com o meu time. Eu passo as atividades, eles esquecem de fazer e quando eu vejo isso está voltando como urgência. Então 77% das urgências um dia foram coisas importantes. Mas pela negligência das pessoas acabou se transformando numa última hora, numa coisa urgente. Sempre vai ter, então, uma causa, um motivo para a pessoa ter essa falta de tempo? 77% das urgências sim. Agora, 23% delas, numa estimativa, não são coisas que já nasceram urgentes. Um acidente, um problema de saúde, são coisas que você nunca conseguiu prever. Problema de uma máquina, alguma coisa que simplesmente já aparece urgente na sua rotina. Então aí são coisas que você tem que saber lidar. E a terceira classificação é o que a gente chama do circunstancial, que diferente do importante e do urgente, são atividades que elas simplesmente não geram retorno. É completo desperdício de tempo na sua rotina. Certo, mas no mercado financeiro, né, onde tempo é dinheiro, tempo é escasso, como fazer então esse tempo render de forma saudável, né, e produtiva, principalmente? Bem, acho que a primeira coisa é você acalmar um pouquinho a mente. Hoje eu vejo muito home brokers, muitas pessoas ligadas a todo momento aí no mercado financeiro, e às vezes eles geram já essa mente ansiosa, porque o próprio mercado financeiro tem essa dinâmica, é normal isso. Então o que a gente tem que fazer? Ok com relação ao mercado, mas não leve essa sua mente altamente ativa para as suas atividades diárias. Você tem que saber se planejar e saber priorizar essas demandas em função do que a gente está falando. Então a dica é: utilize alguma agenda, um caderno, um software online, seja o que for. A gente tem várias opções aí no mercado hoje. Tudo que você tiver para fazer, você vai planejar no mínimo 3 dias para frente. Então não adianta querer planejar o dia de hoje, o dia de amanhã, isso não funciona, isso não existe. O planejamento é sempre futuro. Então se hoje for segunda, planeja terça, quarta e a quinta, no mínimo para você. Quem lida com o mercado financeiro está tendo que acompanhar indicadores, tendo que lidar com vários tipos de informações. Então é bom que reserve um período de tempo para esses momentos, às vezes de olhar o sistema, enfim, de ações, dar uma olhada em alguma coisa de notícias que estão saindo no mercado, para que você reserve esse tempo para isso e faça isso. Não fique multitarefando. Uma coisa errada que as pessoas fazem é multitarefar. Começa a ver uma coisa, daqui a pouco estou vendo e-mail, daqui a pouco estou vendo outra. E as pesquisas, muito comum. E hoje tem várias pesquisas, não é uma só, tem várias referências, várias universidades americanas, australianas, inglesas, que já comprovaram o seguinte: a multitarefa, em todos os casos, sem exceção, prejudica a sua performance. Para finalizar, tem algum exercício ou alguma fórmula para a pessoa administrar melhor esse tempo?
A dica é a seguinte: está surgindo uma demanda, está surgindo uma atividade, ao invés de sair fazendo ou se desesperar, faz o seu cérebro fazer o seguinte: pensa na atividade, escreve essa atividade, ou digita, ou coloca numa forma que você possa priorizar e visualizar isso, e dá uma ordem numérica para fazer essas atividades. Se você fizer esse pequeno exercício, pelo menos 5 a 6 semanas, você vai ver como que o seu cérebro começa a reduzir a ansiedade, diminui a multitarefa, você foca mais e vai ter mais importante no seu dia a dia. Agradecemos mais uma vez a sua presença no nosso estúdio. Obrigado pelo tempo aí dedicado a isso. E mais informações podem acessar o meu blog, a nossa ferramenta, para aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. E você, espero que tenha aproveitado as dicas. Continue acompanhando as novidades e as notícias especiais no Investir Hoje Entrevista. Até mais!